meu nome é Camila Barcala, eu trabalho com experiência do cliente aqui no Contador Agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é experiência do cliente, de onde veio a experiência do cliente, por que esse assunto está tão comentado e tão falado no mercado e nas empresas, e algumas formas de como mensurar a experiência do cliente, como o NPS e as jornadas do cliente. Vocês devem estar se perguntando porque nós não estamos falando sobre satisfação do cliente, que é um termo muito comum e muito usado no dia a dia no mercado de trabalho. Existe uma diferença muito grande entre satisfação e experiência. Por quê? Satisfação tem a ver com expectativa. A sua expectativa é muito diferente da minha. E experiência tem a ver com vivência. A vivência, ela é mais sólida, mais objetiva e ela é controlável. Por nós estarmos falando sobre expectativa relacionada à satisfação, nós não conseguimos palpar. E a satisfação, ela vai depender muito das experiências, das vivências antigas com outros serviços ou não. Vamos dar o exemplo de um escritório de contabilidade. Se a sua empresa, ela trabalha com satisfação e os clientes estão chegando e você não se programou, os clientes vão passar por ela e isso vai depender de como ele se relacionou com as outras empresas. Vamos começar com um exemplo. Se a sua empresa está trabalhando com satisfação do cliente, ela está permitindo simplesmente que o cliente entre na sua empresa e ele traga as vivências ou as experiências que ele viveu em outras empresas. Quando a gente começa a trabalhar com a vivência e se preocupar com a experiência com a sua empresa, você vai começar a pensar em todos os detalhes que circundam e que estão dentro da sua empresa. Cada caminho, cada etapa, cada passo que o seu cliente dá. Então, agora é uma questão de pensar o que você deseja para o seu cliente dentro da sua empresa. Você quer contar com a expectativa dele, que você não controla, ou você quer garantir a experiência dele na sua empresa? Você quer pensar na vivência dele com os seus colaboradores e até mesmo com você, dono de empresa? Agora nós vamos falar um pouco sobre o que é a experiência do cliente. Segundo a Forbes, ela tem uma definição excelente sobre o que é a experiência do cliente. Ela define como o impacto cumulativo de vários pontos de contato ao longo da interação do cliente com a empresa. Já de acordo com a Forrester, que é uma empresa norte-americana que trabalha há muitos anos com a experiência do cliente, ela define que a experiência do cliente ela é a soma de 6 dimensões. São elas: estratégia, compreensão do cliente, design, medição, governança e cultura. Essa é uma definição muito interessante, ou seja, isso tudo fará com a capacidade da sua empresa de reter o seu cliente e fazer com que ele consuma e ele retorne cada vez mais à sua empresa. Quando o seu cliente, você preocupa com ele e com a experiência que ele vive, você permite com que ele retorne à sua empresa, ele gaste mais, consuma mais produtos e isso vai te garantir uma sustentabilidade maior e até mesmo um consumo maior dos seus produtos. Ou seja, você só tem benefícios em trabalhar com a experiência do cliente. A experiência do cliente, ela nasceu em meados, logo quando os primeiros livros de marketing foram lançados, meados dos anos 60, 70 e 80. Quando a gente começa a falar dos 4 P's do marketing, esse é um conceito muito bom, mas ele tem que ser atualizado porque houve uma revolução em todas as empresas. O cliente ganhou muito mais protagonismo nos últimos anos. Ele está no centro, ele quer testar, ele quer usar e hoje com as redes sociais, o seu cliente, se ele não está satisfeito, ele consegue manchar o seu produto numa rede social. Dependendo até mesmo do número de seguidores que ele tem, você consegue extinguir um produto se ele não gostar e se isso for para a mídia e ganhar uma má repercussão. Por isso é tão importante trabalhar com a experiência do cliente. E existem algumas estratégias dentro da experiência do cliente para você gerenciar crises e até mesmo esse não gostar de algum produto. Vamos falar agora sobre os 3 pilares da experiência do cliente. 3 principais pilares para que possamos iniciar os trabalhos com a experiência do cliente. São eles: sucesso, esforço e emoção. O que é sucesso?
Eu vou pegar um exemplo da Azul Linhas Aéreas. Qual que é o objetivo da Azul? Levar clientes de uma ponta a outra do Brasil. Simples. Ou seja, tudo aquilo que foi contratado precisa ser entregue. Levar um cliente de uma ponta a outra. Qual que é o sucesso de um escritório contábil? De um escritório de contabilidade? O que foi contratado entre você e o seu cliente? Folhas de pagamento, guias de impostos. São 2 exemplos. Então, você tem que entregar as folhas de pagamento e os guias de impostos na data certa, da forma certa, com todos os cálculos corretos. Isso é sucesso. É você entregar exatamente aquilo que foi contratado, no tempo certo e da forma certa. O que é redução de esforço? A Azul Linhas Aéreas, vamos voltar para o exemplo. A Azul, em relação à redução de esforço, quando você liga para a Azul pelo telefone para poder comprar uma passagem, se por acaso a ligação cai, eles te ligam novamente. Para poder te trazer comodidade, você não ficar tentando ligar várias vezes. Quando você entra com a sua mala no avião, se por acaso não há espaço no compartimento de bagagens, aparece uma aeromoça do seu lado e ela pega a sua mala e guarda ela no local onde você menos espera. Na hora que o voo aterriza, a sua mala está do seu lado. Você não tem esforços. Existe uma comodidade o tempo todo. Não existe uma transferência nem de responsabilidades para o cliente. Vamos voltar para o escritório de contabilidade para falar de redução de esforço. Quando você entrega as suas guias, o seu cliente precisa te ligar, te cobrando estas guias, ou as folhas de pagamento? Ou você envia no tempo correto, por e-mail, em PDF? Ou você aproveita e envia para ele também uma versão no WhatsApp, para que ele tenha na palma da mão? Você não precisa criar um aplicativo para poder entregar um relatório. Você pode enviar por outros formatos. Entendeu o que é redução de esforço? É você facilitar a vida do seu cliente. Você entregar tudo aquilo que você prometeu de forma ágil, prática e fácil. Existem empresas que trabalham apenas com esses 2 pilares, sucesso e redução de esforço. E tem muito sucesso, estão aí no mercado há muitos anos. Mas as empresas com maior diferencial trabalham com o 3º pilar, que é a emoção. Como que a Azul Linhas Aéreas trabalha com emoção? Quando você entra na Azul e você está no voo, a aeromoça pergunta para você quantas batatinhas você quer e ela te responde quantas você quiser. Eles não chamam a pessoa para poder comparecer ao voo pelo nome e fazendo ela até passar vergonha no aeroporto. Ela grita, por exemplo, Camila, corre, nosso voo não será o mesmo sem você. Isso é imprimir emoção. Quando o voo acaba, você recebe aviõezinhos da Azul. E isso estabelece uma emoção e uma memória de sentimentos entre o cliente e a empresa. Como que seu escritório de contabilidade e a sua atuação vai imprimir emoção? É você lembrar do aniversário do seu cliente e, às vezes, mandar um parabéns. É você, na hora que está enviando uma guia de pagamento, falar com ele, conte sempre comigo. Tem alguma dúvida? Me procure, não deixe me procurar. Liga pelo menos para o seu cliente, uma vez por mês, e pergunta para ele. Tá tudo bem? Tem alguma coisa a mais que eu possa fazer por você? Você tem dúvidas? Não envia só a folha de pagamento. Quando você começa a estabelecer um relacionamento com seu cliente que vai um pouco além da obrigatoriedade, que é simplesmente de mandar uma guia de impostos ou uma folha de pagamento, você começa a estabelecer emoção e essa relação de sentimentos. Se nós estamos falando de experiência do cliente, nós estamos falando de objetividade. Se estamos falando de objetividade, estamos falando de números. Nós estamos falando então de métricas. Uma métrica muito interessante que é utilizada hoje em dia é o NPS, que chama-se Net Promoter Score. É uma métrica muito simples e pela sua simplicidade que ela foi difundida e praticamente 100% das grandes empresas hoje utilizam o NPS. Como que ele é utilizado? Através da pergunta: você indica a empresa X para algum amigo ou familiar? Dê uma nota de 0 a 10. Quando a pessoa dá a nota, ela é classificada em 3 grupos. Notas 9 e 10, as pessoas são promotoras. 7 e 8, neutras. E de 0 a 6,
elas são detratoras. Essa divisão ela foi estabelecida baseado num grupo populacional que foi testado, estatisticamente avaliado e viram que as pessoas que realmente recomendam uma empresa para algum amigo ou familiar dão notas entre 9 e 10. A pergunta é muito poderosa, pois quando ele fala se você recomenda para algum amigo ou familiar, você está se responsabilizando por esta recomendação. 7 e 8 são pessoas neutras, são pessoas que mudam de empresa com muita facilidade. E de 0 a 6 são pessoas detratoras, que elas vão falar mal da empresa, elas vão tentar manchar o nome da sua empresa de alguma forma. E depois que a pessoa dá a nota, ela tem a oportunidade e a possibilidade de comentar. Esse comentário, esse campo do comentário é muito poderoso, porque ali é uma possibilidade enorme da pessoa falar tudo que ela quer sobre a empresa. Ela vai ali é praticamente um livro aberto. E este campo é o campo que a gente tem que mais aproveitar. Como é que a gente chega no número do Net Promoter Score? Quando você pega o percentual de promotores e subtrai pelo percentual de detratores, você chega no NPS. Os neutros não contam. Os neutros são neutros, literalmente. Então, o percentual dos promotores menos o percentual dos detratores te dá a nota que é o NPS. Desta forma, a nota pode ir de 100 a menos 100. É uma escala muito grande. Você pode ter uma nota menos 20? Pode. Você pode ter uma nota 90 positivo? Também pode. Então, qual nota você quer chegar? É isso que a gente tem que avaliar. O NPS ele vai medir o grau de lealdade e satisfação dos seus clientes. Essa lealdade é extremamente importante para a sustentabilidade da sua empresa e fazer com que esse cliente ele continue consumindo produtos da sua empresa, certo? Então, como é que a gente vai aplicar o Net Promoter Score? Para aplicar o NPS, você não precisa de contratar exatamente um software. Você pode trabalhar com o formulário do Google. Você estabelece a pergunta: você indica a empresa X para algum amigo ou familiar? E você coloca as opções de 0 a 10 e deixa um campo para comentários. Você pode enviar isso por e-mail para a sua base de clientes. E aí você trabalhar numa planilha de Excel e fazer o cálculo do NPS. É muito simples. O mais importante é a aplicabilidade disso dentro da sua empresa e o quão relevante você vai considerar a voz do seu cliente e a opinião do seu cliente. Se nós estamos falando de experiência do cliente, tem que haver relevância. Por mais crítica e por mais dura que seja o comentário do seu cliente e por menor que seja a nota, isso deve ser levado em consideração. É importante lembrarmos que o cliente paga e escolhe pelo serviço da empresa. Isso é importante para a sustentabilidade da empresa e vai garantir se a sua empresa vai existir ou não. Os clientes são a razão pela existência da empresa. Quando nós temos um cliente detrator que deu notas entre 0 e 6, nós precisamos parar e entender o que esse cliente realmente está precisando. Por que ele deu nota entre 0 e 6? Às vezes o cliente ele é um detrator e ele fala para nós o que ele deseja. Quando o cliente explica por que ele está insatisfeito, ele deseja e ele está querendo dar uma oportunidade, na maioria das vezes, para que a empresa corrija o problema para que ele possa permanecer na empresa. Por isso que é tão importante o fechamento do loop. O que é fechar o loop? É você pegar dentro do NPS, dentro desta medição, dessa métrica, esta reclamação do cliente, essa voz do cliente, você entender o que ele falou, buscar esse cliente, compreender ainda mais o que quis dizer aquele comentário e tentar trabalhar em alguma ação interna para que isso não volte a acontecer com o cliente e muito menos com algum outro cliente da sua base. E aí, desta forma, você fecha o loop. Você não permite que esse problema permaneça com o seu cliente atual e nem que ele se propague para demais clientes da sua base. Uma outra forma de medirmos a vivência do cliente e a experiência
são as jornadas. O que são jornadas do cliente? As jornadas traçam todo o curso de relacionamento do cliente com a sua empresa. Além de você conseguir medir esta vivência, tem uma outra questão. Você consegue planejar a entrada dos próximos clientes que vão entrar na sua empresa, que vão acessar os seus serviços. Como que isso é possível? A gente precisa mapear alguns pontos. Primeiramente, quem são os atores envolvidos na sua empresa? Quem são as pessoas que atendem o seu cliente? Quais são os pontos de contato? Quem são as pessoas que não devem aparecer, que são o back-office, o backstage, que são as pessoas do apoio? Quem são essas pessoas? Quais são os objetivos do seu cliente em cada ponto de contato? E as emoções do seu cliente? Não são coisas simples de serem feitas, porque requer tempo. Então, este tempo dedicado para desenhar e traçar a jornada do seu cliente, esse caminho, é extremamente importante. Uma vez que você dedica tempo para poder trabalhar com a jornada do seu cliente e definir como ele vai viver dentro da sua empresa, você precisa revisitar este espaço daqui 1 ano, 1 ano e meio. Se você faz isso bem feito, você vai ter muito sucesso com os seus clientes na sua empresa. As jornadas, elas vão permitir também mapear a emoção, como eu falei anteriormente. A emoção é extremamente importante, porque os pontos em que a emoção estiver reduzida são os pontos em que você precisa trabalhar mais. Outros 2 tópicos são opcionais, que você pode mapear e mensurar nas jornadas do seu cliente. O primeiro deles é a comunicação. O que você está falando com o seu cliente? O que você está entregando de comunicação, de informação para o seu cliente? E o último são os pontos de melhoria. O que você mapeou que você precisa melhorar no dia a dia do seu cliente? E aí você tem que entender também, e isso é muito particular de cada empresa, quais são os principais caminhos que o seu cliente percorre, ou os principais produtos que ele te procura. A gente pode ter jornadas de venda de produto e as jornadas de uso do produto. A jornada de compra é uma venda extremamente interessante de ser mapeada. E a jornada de uso, a gente pode pegar, por exemplo, os 2 principais produtos que você vem comercializando. Vamos colocar um exemplo como o serviço de contabilidade. E aí a gente coloca até um exemplo que a gente deu anteriormente, que é a entrega da folha de pagamento. Isso tem que ser feito todo mês. Como você entrega todos os meses para o seu cliente? Quais são os prazos? Quais são os pontos de contato? Quem são as pessoas que estão relacionando com a sua empresa? Quem está no back-office, no setor de apoio que não deve aparecer? E esse setor de apoio, ele está redondo? Ele está impactando no ator principal que está entregando para o seu cliente? No final das contas, a jornada do cliente vai ajudar a fazer toda uma avaliação e uma estruturação do seu escritório de contabilidade e do serviço que você vem praticando para a sua empresa.